Vamos falar um pouco sobre escala 6 por 1? A escala 6 por 1 virou o centro de um debate que por si só não é capaz de explicar. A história nos mostra que quando uma sociedade começa a discutir intensamente a forma da jornada, é provável que esteja tentando falar de uma outra coisa. Renda insuficiente, mobilidade social bloqueada e, principalmente, uma economia que exige muito esforço para produzir pouco valor. A escala 6 por 1 virou um símbolo, mas símbolo não é a causa. O ponto não é negar o desgaste de quem trabalha nessa escala. Esse desgaste ele existe, mas também desloca a atenção daquilo que sustenta essa precariedade. Eu escrevi sobre isso em minha coluna semanal. O link está disponível em minhas redes sociais. A escala 6 por 1 tornou-se um objeto político discursivo de um problema escondido. Para a parte relevante da população, a vida tornou-se operacionalmente inviável. A renda não acompanha os preços, o trabalho não garante dignidade e o futuro parece cada vez mais curto. Mas há uma armadilha nesse debate. De um lado, aparece o discurso moral. A escala é desumana. O trabalhador precisa viver, descansar, conviver, existir para além do trabalho. Esse discurso tem força. Tem força porque toca numa verdade concreta, mas sozinho ele não sustenta, tampouco explica a estrutura. Do outro lado, aparece o discurso econômico. Reduzir jornada pode gerar desemprego, elevar custos, pressionar pequenas empresas e encarecer serviços. Também há uma verdade aqui, mas quando apresentado da forma genérica como ele está, ele vira uma defesa automática do arranjo atual. E ainda há o discurso jurídico. Se a lei permite, se o contrato está correto, se a jornada está formalmente regular, então o problema está resolvido. Mas nenhum desses discursos se propõe a responder que tipo de sociedade depende de jornadas extensas para manter baixa renda e baixa produtividade. O apelo da redução da jornada não nasce apenas do desejo de lazer, como diz alguns políticos por aqui espalhando outdoors, né? O tempo mais livre, ou mais tempo livre, é uma disputa mais profunda, a disputa pelo tempo como condição de cidadania. Quando se fala em escala 6 por 1, o que se aparece e o que nos aparece é apenas a jornada. O que se oculta é a percepção de que o trabalho deixou de ser caminho da mobilidade e passou a ser um mecanismo de contenção. A pessoa trabalha, mas não avança, cumpre horário, mas não acumula perspectiva, entrega esforço, mas não recebe futuro. Os debates mais acalorados são sustentados por evidências positivas, trazidas por estudos realizados na Islândia, França, Suécia e em outros países. Redução de jornada para 4 dias sem redução de salário, aumento de produtividade, mesmo como diminuição de horas trabalhadas e outros argumentos tantos. Sim, isso é verdade. Há estudos que mostram isso com clareza. Artigos científicos publicados em revistas relevantes como American Economic Review e Natural e Human Behavior apontam nessa direção. Mas mostram também que isso só foi alcançado com uma robusta reorganização do trabalho e redesenho de processos na gestão pública e privada. O discurso que ouvimos, no entanto, se baseia apenas na primeira página desses estudos. A própria OCDE mede produtividade pelo PIB gerado por hora trabalhada, justamente porque a questão relevante não é apenas quantas horas uma sociedade trabalha, mas quanto valor ela consegue gerar a cada hora trabalhada. E aqui o debate muda de eixo. O quanto da tua renda, ou em outras palavras, da riqueza que tu geras, fica contigo? Essa é uma resposta incômoda. O debate brasileiro não pode ser reduzido a uma pergunta puramente operacional. Tiramos ou não tiramos a escala 6 por 1? Que tal perguntarmos por que a economia brasileira precisa de tanto tempo de trabalho para entregar tão pouca renda, tão pouca mobilidade e tão pouca segurança? Porque o problema não é apenas a extensão da jornada, é a baixa produtividade, é a informalidade, é o custo urbano da vida, é o transporte que consome horas invisíveis. É a educação que não se converte em mobilidade, é a estrutura empresarial que compete por compressão de custos, não por valor. É o Estado que regula a borda do problema e que compete e, por vezes, massacra quem o sustenta. Ancorar o debate da escala na justiça social não é apenas incorreto, é dissonante. A justiça social exige perguntar se o trabalho permite vida digna, renda suficiente, tempo socialmente disponível e possibilidade de mobilidade.
Sem isso, reduzir a jornada pode virar apenas uma reorganização formal da precariedade, e manter a jornada pode virar apenas uma perpetuação da exaustão. A escala 6 por 1 não é problema, tampouco solução. É um sintoma. Não discutimos a escala 6 por 1 apenas porque se trabalha demais. Discutimos porque se trabalha muito, ganha-se pouco, produz-se pouco valor por horas e pouca perspectiva para quem depende do próprio trabalho para construir o seu futuro. A pauta da jornada é legítima, mas não é séria. E só será séria quando deixar de ser tratada como uma disputa moral em quem defende o trabalhador e quem defende a economia. Porque trabalhador e economia não são campos opostos. Uma economia que depende da exaustão para funcionar já está confessando sua fragilidade. E uma política trabalhista que promete justiça sem enfrentar produtividade, renda, mobilidade e estrutura produtiva corre o risco de trocar o nome da injustiça. Penso que, mais uma vez, buscamos uma resposta certa para uma pergunta errada. Não se trata de decidir se a escala 6 por 1 deve ou não existir, mas de entender por que ainda aceitamos uma economia na qual se trabalha tanto para produzir tão pouca vida. Até mais.